Bom dia a todos. Sim. A gente tem lá embaixo um mural com esses avisos, mas a gente comenta aqui para poder não passar despercebido. Vai ter um musical no dia 18 a 20 de agosto, no Teatro Bangu, com o título Bem-vinda, Aurora. Então, quem tiver disponibilidade, quiser assistir. E também haverá uma peça no antigo Abrigo Nazareno, que agora é a Sena, no dia 22 de outubro, às 10 horas, com o título Brasil, Coração do Mundo. Coloquei lá embaixo também a divulgação do Espiritismo.net. É um canal virtual que a gente pode acessar, ver palestras, compartilhar e ter as informações para o quê? Para o nosso acolhimento, para o nosso refazimento. E hoje a gente está vivendo, né, uma parte bem assim avançada na tecnologia, então a gente pode utilizar. Também haverá o 4º Congresso do Espiritismo.net, que vai ser realizado no centro do Rio, dia 30 de setembro e 1º de outubro. O valor da inscrição é R$ 120, com o título Contemporaneidade, Espiritismo e os Problemas Atuais. Será muito bom. Ontem nós estivemos num seminário na CEERJ, que é no centro do Rio, falando sobre atendimento espiritual. Esperança nos corações. Então, quem tiver a oportunidade de participar de eventos assim, vocês irão ver a vibração, a energia, todo esse enlaçamento que acontece com a gente ali, né, quando participa. Então, fica o convite, e agora eu vou dar para o seu João terminar de falar, senão eu falo muito. Viu? Foi 2 minutinhos. Nós estamos ainda continuando com os avisos aqui da nossa casa. As reuniões vêm acontecendo normalmente aos sábados, no horário de 4 horas da tarde, com muito sucesso, porque eu estou falando com sucesso, eu não estou fazendo propaganda, estou simplesmente mostrando que a espiritualidade, ela sempre fala que se tiver 4 ou 5 pessoas, está havendo sucesso. Tá? O importante é realizar. E nós estamos estudando, tem os trabalhos manuais do artesanato, dia de terça-feira, no horário de 14 às 17 horas, estudo o livro dos médiuns presencial, dia de quarta-feira, e livro dos espíritos, quarta-feira, no horário de 20 horas. Quinta-feira nós temos o livro A Gênese virtual, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, 19h30, que eu já lembrei, no sábado. Evangelização aos sábados, no horário de 16 a 17 horas, distribuição na cesta básica no último sábado de cada mês, e todo último sábado do mês, né? E aos domingos nós temos a nossa reunião costumeira, que é essa tradicional, que nós realizamos agora, a partir desse instante, né? Na reunião ao domingo, no horário de 9 às 10 horas da manhã, e virtual às 19 às 20 horas, e assim daí por diante. A nossa casa está indo bem, as portas estão abertas, a nossa alegria também, como foi agora mesmo, está mostrando, contagiante. Estamos assim muito felizes, muito mesmo. E hoje é um dia especial, nós estamos aqui com muito carinho, com muito amor. Vamos ler a pasta de Preparo de Ambiente e Intercessão do livro Pão Nosso. Irmão, orai por nós. São palavras de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 25. Muitas criaturas sorriam ironicamente quando se lhes fala das orações intercessórias. O homem habituou-se tanto no automatismo teatral que encontra certa dificuldade no entendimento das mais profundas manifestações da espiritualidade. A prece intercessória, todavia, prossegue espalhando benefícios com os seus valores
inalterável. Não é justo acreditar que essa oração, o excenso bajulatório, na presença de um monarca terrestre a fim de obtermos certos favores. A súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas que, partindo do espírito sincero, vai ao objetivo visado por abençoada contribuição de conforto e energia. Isso não acontece, porém, a pretexto de obséquio, mas em consequência de leis justas. O homem custa a crer na influenciação das ondas invisíveis do pensamento. Contudo, o espaço que se cerca está cheio de sons que os seus ouvidos materiais não registram. Só admite o auxílio tangível, no entanto, na própria natureza física. Vêem árvores veneradas que protegem e conservam ervas e arbustos, e lhe receber as bênçãos da vida, sem lhes tocar jamais as raízes e aos troncos. Não ouvides os bens da intercessão. Jesus orou por seus discípulos e seguidores nas horas supremas. Essa é a mensagem do livro Pão Nosso, Intercessão, que serve para o nosso preparo de ambiente da manhã de hoje. E nesse instante nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, com todo amor, com todo carinho, e vamos agradecer a Deus por essa manhã, por esse dia. Como hoje, ao levantar, já agradeci a noite que passou, agradeci o dia que está iniciando e a alegria que eu ia encontrar quando chegasse aqui na nossa casa, encontrar com nossos amigos. E nesse instante, Senhor, estamos te agradecendo de todo o coração, que a falange bendita do nosso querido Frei Fabiano de Cristo, Eurípides, Bezerra de Menezes e outros, Anália Franco, que ajudam nos trabalhos da nossa casa, esteja aqui derramando chuvas de bênção, de paz em nossos corações. Todos que compareceram à nossa casa hoje estão recebendo a graça de Deus na sua vida. Jesus, nós aqui que estamos realizando a oração, eu oro com essa convicção, porque eu sinto alegria em viver e tenho prazer de dar testemunho a Deus da nossa alegria. E nesse instante, Senhor, eu te peço que ilumine o nosso irmão que vai fazer uso da palavra, que ele veio hoje trazer o nosso presente de hoje, que é comemorado o Dia dos Pais no universo. E nós estamos aqui com o nosso coração voltado para o bem, para lhe apoiar e receber todo esse auxílio espiritual que ele vai nos transmitir. Muito obrigado, Jesus. Obrigado a todos que compareceram à nossa casa. E nesse instante, Senhor, em teu nome, pedimos permissão para dar por iniciado o nosso estudo da manhã de hoje, dentro da tua doce e bendita paz. Muito obrigado. Com a palavra, o nosso irmão Carlito, que ele vai nos trazer esse recado. Todos já conhecem o nosso irmão, é lá do Centro Espírita BBM, e ele está aqui para transmitir esse recado. Um prazer, sejam bem-vindas. Desculpe o barulho que a gente faz, mas a gente esquecemos de fazer esse barulho com a chegada de vocês, tá bom?
Se sintam abraçadas. Depois, se precisar de conversar com a gente, nós estamos às ordens, tá bom? Muito obrigado. Olha, bem, já liguei. Tá saindo legal, né? Valeu. A todos vocês, todos mesmo, encarnados e desencarnados, o nosso bom dia. O nosso abraço, trazido em nome de todos os nossos companheiros de trabalho da Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes. Iniciando o trabalho, a gente já pede perdão, porque eu ganhei de presente de aniversário um resfriado. E ele se foi. E Deus me deu o presente da saúde recobrada. Mas ele deixa resquícios, deixa rastros, deixa pistas. Não existe crime perfeito, né? Então, ele ficou e vocês me perdoem se a rouquidão atrapalhar um pouquinho. Mas, honrado com o convite, a gente veio falar um pouquinho sobre José, um exemplo de pai. O Daniel mandou uma mensagem para mim dia desses, pedindo assim, meu irmão, eu estava contando com você para o Dia dos Pais fazer um trabalho, apresentar um trabalho lá. Gente, eu não tinha nada, a não ser a literatura esparsa, a internet, alguns livros, mas não tinha uma ideia, não tinha apresentado um trabalho como esse. Aí ele falou assim, você podia falar... um personagem. Aí eu sugeri para ele, que tal José, um exemplo de pai? Estamos numa casa espírita. Eu garanto a vocês que isso não estava no pensamento, isso veio. E eu falei para ele. Depois que nós terminamos a ligação, eu pensei assim, caramba, como é que eu fui falar isso para ele sem ter nada comigo? Aí você começa a correria contra o tempo, porque tem um prazo. Tem uma data aprazada, tem um horário, tem um evento, você tem que estar lá. A gente deu a palavra. E aí começou a angústia, mas aí a gente pede, já que o patrono é o Fabiano de Cristo, pede ajuda a ele, pede ajuda a São José, pede ajuda a Jesus, sem esquecer do nosso irmão protetor espiritual, porque ele é o cara mais ciumento que vocês vão ter na vida de vocês. Peço a todo mundo e não peço ao irmão... Começa a cair, bate com a cara na parede, erra, perde um papel que estava na sua frente, ele é extremamente ciumento. Então estejam sempre bem, em afinidade recíproca com o irmão protetor espiritual de vocês. Mas, enfim, José é um exemplo de pai. E a gente foi buscar nos resumos, graças a um anjo sem asa que está sempre falando assim, esquece o papel, você não precisa disso, mas eu sinto que eu preciso. Então eu vou juntando os alfarrábios, aqui contando a bibliografia, que eu não sou besta, eu sempre anoto. São 8 páginas aqui, ou 9. E a gente vai tentar desenvolver nesse tempo que a gente tem aqui, 40 minutos que eu tenho. Então, a gente vai tentar desenvolver isso da melhor maneira possível, trazendo para vocês. Aí eu vou saltar algumas páginas, pela alegria que está no coração, e apesar da voz, perdoem, vocês vão lembrar da música. Va pensiero sull'ali dorate, va ti posa sui clivi, sui colli, o violesa no tepi demoli, laure dolce Deus solo Natal. Essa música é Va pensiero. É a terceira parte da ópera Nabucodonosor, escrita por Giuseppe Verdi em 1842, inspirado no livro de Jeremias e Ezequiel.
e trata da invasão de Nabucodonosor na Palestina, dominando e subjugando o povo de Israel. Ele veio da Babilônia, que, se olharem no mapa de hoje, corresponde ao Iraque. Então já foi Mesopotâmia, entre o Tigre e o Eufrates, meio, Potâmia, água de rio, água potável. E esses dois rios, são 4 rios descritos na Gênesis capítulo 4, se eu não me engano. E o Tigre e o Eufrates são mencionados na Gênesis de Moisés. Muito bem. Foi Mesopotâmia, depois Suméria, onde os sumérios inventaram o tijolo, inventaram a roda, inventaram a escrita como a conhecemos hoje. Inventaram o relógio do sol, que inicialmente tinha 12 horas e depois passou a ter 24 horas. Isso só prova que nós não éramos daqui. Quando a gente se espanta com ET, a gente também é. Então esse mundo, esse orbe foi criado por Deus através de Jesus Cristo, uma pleiade de espíritos puros, para que nós tivéssemos efetivamente a possibilidade de um pouso na nossa trajetória sofrida de dores, angústias e vicissitudes. Então a gente encontrou isso aqui. Tá ruim? Tá, mas tá bom. Porque a gente tem um lugar para chamar de nosso. A gente tem um Jesus para chamar de nosso. Mas agora nós vamos contar aqui que a história dos hebreus, para além do relato de Edgar Armon, no Exilados da Capela, depois vem na Cortina do Tempo, depois Almas Afins, que inclusive volta no Egito. E esses espíritos se reencontram no Centro Espírita Bezerra de Menezes, em São Paulo, mas eu não posso ficar dando spoiler, vocês vão pesquisar e vão verificar depois. Foi num período entre 12.000 e 5.000 antes de Cristo que esses grupos vieram, 4 principais: hindus, árias, egípcios e hebreus. Desses, só os hebreus foram monoteístas e conservaram essa ideia de um Deus único. Todos os outros são politeístas. E eles guardaram, e através deles veio a Arca da Aliança, onde guardaram as 12 tábuas. E nós temos a Bíblia no seu formato atual, porque eles guardaram na Arca a aliança que fizeram com Deus. E a partir dos 10 mandamentos vieram, então, o complemento, porque Moisés era um legislador. Então lá tem a Torá, que é o Pentateuco para nós, mas também tem a Talmud, que é um conjunto de 613 artigos das leis que os judeus devem obedecer. 248 artigos ou itens, eles são obrigados a vida toda a cumprir. E 365 não pode nem pensar em transgredir. Essa é a Talmud. Como ele era legislador, então o tempo passou, a Bíblia chegou ao formato que nós temos hoje, com 73 livros para os católicos. Os evangélicos usam aí 65 ou 66 desses livros. Os judeus apenas 39. Porque Bíblia é do latim biblion, significa biblioteca ou reunião de livros. Então, por isso tem esse monte de livros. Foi baseado nos livros de Jeremias e Ezequiel, nessa saga do povo hebreu subjugado por Nabucodonosor, que Giuseppe Verdi fez essa ópera em 4 partes. Antigamente não chamava de ato, chamava de parte. Hoje é ato 1, ato 2, mas antigamente era parte. E a parte terceira é o Canto dos Escravos, que é essa música. Eu vou deixar a letra aqui com o seu João Maceió para depois passar a cópia para vocês. E tem a tradução também. Então eram os hebreus lamentando estarem escravizados e queriam voltar à Palestina, terra natal. Foram levados à força para a Babilônia. E aí, quando eles pensavam no Rio Jordão, eles começaram isso. E Giuseppe Verdi fez essa ópera. Ela foi levada ao Scala de Milão em 1842, justamente quando os italianos estavam às voltas enfrentando o reino da Áustria. Porque a partir de Napoleão, quando perdeu a guerra em 1815, provocou um rearranjo na Europa. E aí a Prússia não tem nada a ver com a Rússia, era uma reunião de alguns estados autônomos do que hoje é a Alemanha, mas a Áustria. Só que o conde von Bismarck, Otto von Bismarck, que era um líder alemão, disse que não haveria espaço para os dois. O reino austro, depois austro-húngaro, e a Prússia. E aí começou uma guerra. Só que chamou os italianos, e os italianos do norte foram subjugados pela Austrália.
Então coincidiu pela Áustria, perdão. E coincidiu nessa época a ópera Nabucco de Verdi. Então isso foi utilizado como estímulo aos italianos para reagirem à altura contra a invasão da Áustria. E eles conseguiram vencer, e o norte da Itália, onde se situa a cidade de Vêneto, foi tomada da Áustria, do território da Áustria, como aqui o Brasil e a Bolívia tomou o Acre, naquelas célebres batalhas pela delimitação do que hoje nós chamamos até de Amazônia Legal. O que é a Amazônia Legal? É a Amazônia contida no nosso mapa, no nosso território, porque a Amazônia vai além do Brasil. São 8 países que são alcançados por essa Amazônia. Enfim, essa história começa com o patriarca Abraão. E aí, Abraão, na Bíblia está em Gênesis, e em concordância com Sara ou Saraí, obrigado, com Sara ou Saraí, em idade avançada, não tinham filhos. E aí, Sara ou Saraí permitiu que Abraão se deitasse com Agar, que era uma serva egípcia, e dali nasceu Ismael, o nosso anjo Ismael, o protetor do Brasil e do mundo também. Primeiro do Brasil, vamos chamar de nosso. E aí, tempos depois, o próprio Abraão e a Sara conceberam Isaque, naturalmente, com quase 90 anos, e começou a ciumeira. E tanto Sara ou Saraí fez que Abraão teve que expulsar Agar para o deserto. Está em Gênesis, se eu não me engano, os capítulos 16, 17, 19, 21, conta a saga deles. Mas o objeto é outro. E nessa história de Isaque gerou Esaú e Jacó. E Jacó, então, foi a origem das 12 tribos, que hoje a gente fala de Israel. Mas na época não tinha o nome de Israel. Então, num dado momento, Deus, ou o Senhor, na Bíblia, mudou o nome de Jacó para Israel. E aí houve o cisma por causa de impostos, por causa de questões políticas, e separaram, então ficaram 10 tribos para Israel e 2 tribos para Judá, de onde saiu Jesus. Por isso, nas igrejas evangélicas se pronuncia sempre uma frase, leão de Judá. O leão é Jesus. Então, nessas circunstâncias, dessas 12 tribos de Jacó, nasceu dentre eles José. E esse José, desde pequenininho, ele tinha o dom da adivinhação, ele tinha uma premonição, ele era um médium, como Moisés foi. Todos eram médiuns, todos nós somos médiuns, mais ou menos ostensivos, todos temos mediunidade. Nesse sentido, com inveja e com ciúme, os outros 11 irmãos se cotizaram à revelia de Jacó e venderam José para os mercadores que iam em direção ao Egito. E lá era dominado por um povo chamado Ixos. Eram os Ixos que dominavam, mas os faraós reagiram. E nessa história toda, José foi feito prisioneiro. Como João Batista foi preso por Herodes, mas Herodes gostava de João Batista. Lá atrás o faraó também gostava de José. No fundo, tinha uma afinidade espiritual que a gente não vai entrar aqui, até porque não tem registros para garantir isso. E José começou a adivinhar os sonhos do faraó, caiu nas boas graças e virou governador de todo o Egito. E aí, mais tarde, os irmãos, quando a fome chegou do lado da Palestina, foram também para o Egito, e uma legião de hebreus foram para lá. E isso por volta de 1700 a.C. E aí o faraó, quando os Ixos foram dominados, também se voltou contra os hebreus. Por isso eles ficaram 400 anos, de 1700 a.C. a 1300 a.C., quando Moisés, então, foi liderando esse grupo. Existia um fenômeno que era um vento fortíssimo que levava a água do mar até um certo ponto. Moisés, com a mediunidade, sabia, e aí calculou exato o tempo de seguir procurando as terras de Canaã, ou a terra prometida. E o faraó mandou que os seus soldados viessem atrás deles, só que, como a maré enche e esvazia, tinha um tempo também que o vento ia cessar.
E foi essa água que veio. Então, simbolicamente, Moisés teria batido com o cajado no chão, mas todos andavam com o cajado para afastar cobras, para abrir caminho, tirar os arbustos da frente do rosto. Como os vaqueiros no Cerrado e no Nordeste usam o gibão, exatamente assim como no Rio Grande do Sul, para afastar os espinhos para não serem feridos quando os cavalos, eles saem com os cavalos atrás do gado. E a vegetação é muito hostil, então vai arranhar todo mundo. Quer dizer, sai um João Maceió atrás de um boi aqui, chega meio João Maceió lá na frente, porque os arbustos foram tirando os pedaços, por isso usa o gibão. E lá, dessa forma, usava o cajado. Moisés, então, atravessou, e os soldados, quando vinham atrás deles no encalço, tiveram o revés da maré voltar por força do vento, e o mar se fechou e todos se perderam. Essa é a história que a ciência veio mostrar. Mas esse José do Egito, se vocês quiserem saber mais alguma coisa, leiam um livro chamado O Chanceler de Ferro. Ele é escrito pela nossa querida Vera Krianovskaya, com intuição do espírito J.W. Rochester, que foi um cortesão da época de um rei grande, que eu esqueci o nome agora, na Inglaterra, mas que em espírito vem trazendo histórias maravilhosas. Tem um outro falando também de Herculanum, quando o vulcão Vesúvio, em 79 d.C., destruiu Herculanum, Pompeia, Estábia, que é uma cidade bem pequenininha, e uma outra cidade, uma quarta cidade, que peço perdão, não lembro o nome, mas foram 4 cidades, no ano de 79 d.C., também com a Vera Krianovskaya, que fala um pouco de Allan Kardec. Então, lá no final, ele estava com o nome de Pai João, mas são livros interessantes, são romances históricos. Então, depois disso, Jacó, batizado pelo Senhor de Israel, tinha então as 12 tribos, e esse José, depois de Moisés sair de lá 1.300 anos antes de Cristo, foi se perdendo na história, porque ele perdoou o pai, perdoou os irmãos, e todos ficaram, e veio a história então de 1.700 antes de Cristo a 1.300, 400 anos de escravidão. Esse é José do Egito, que mesmo sendo filho, teve uma mulher concedida pelo faraó, teve filhos, a linhagem dele lá, que as pessoas confundem com José, pai de Jesus. Essa é a grande diferença. Entre um e outro tem 1.200 anos de diferença. Então não são a mesma pessoa. Podem ser o mesmo espírito, que a gente não vai aqui ficar duvidando de reencarnação, né? Vamos combinar. Mas nesse sentido, isso aí está registrado lá em Gênesis, capítulos 37 a 50. A Gênesis tem 50 capítulos, então do 37 ao 50 conta essa história da trajetória dos hebreus. E essa história é dividida em 3 grandes ciclos. Os patriarcas, cujo representante expoente é Abraão, os juízes, que tem o livro de Juízes na Bíblia, no Velho Testamento, o expoente é Samuel, e Samuel então teria designado Saul como primeiro rei de Israel. Então teve 3 grandes reis: Saul, Davi, Salomão, filho de Davi, que pediu ao Senhor que o auxiliasse, porque ele foi designado rei com apenas 14 para 15 anos. E ele pediu apenas ao Senhor que lhe desse sabedoria. Está lá escrito na Bíblia, e o Senhor então concedeu não só a sabedoria, mas também a forma de receber a riqueza. Então, quando ouvem falar aquele samba enredo da Mangueira, as minas do rei Salomão, lá na década de 70, 80, é esse Salomão. Riquíssimo, teve 700 mulheres, 300 concubinas, mas pelas anotações que eu fiz, teve 3 filhos só. Um varão e duas mulheres. Mas seguiu. Nessa história, Saul reinou de 1030 a 1010 a.C. Davi reinou de 1010 a 970 a.C. E Salomão reinou de 970 a 930 a.C. E depois de Salomão, o reino de Israel entrou num processo de esfacelamento, e começaram as invasões. Aí já não levavam para lá, não levavam para cá. Então,
Quando chegou em 597 a.C., Nabucodonosor saiu lá da Babilônia, levou a elite e a família real de Israel, invadiu Jerusalém e levou todo mundo para lá. Aí por isso que tem o vapenseiro, que eles escravizados cantavam e rogando ao Senhor que permitisse que todos pudessem voltar um dia para a terra prometida, que eles já haviam chegado lá. E Nabucodonosor invadiu as terras da Palestina em 3 oportunidades, a última em 586 a.C. E depois disso, aí não esqueçam, está lá em Jeremias e Ezequiel, no Velho Testamento. Aqui passou, vapenseiro é vá pensamento, tem a tradução que eu vou deixar aqui com o seu João Maceió. E o tempo passou, quando chegou em 64 a.C., o general Pompeu, representando os romanos, invadiu a Palestina. Em 63, Marco Antônio invadiu o Egito. Em 58, Júlio César invadiu as Gálias, que é a França, chegando a alcançar inclusive a Inglaterra. Mas 600 anos antes, Isaías disse assim, capítulo 9, versículo 2: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, 600 anos antes. Um filho de Deus se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E no relato de Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 25, conta o papel que José viria a desempenhar junto com Maria. Aí a gente vai observar o seguinte: nesse contexto de Palestina invadida, estava tudo programado e Jesus teve uma família em torno dele. Então, Ana e Joaquim, Zacarias e Isabel, José o carpinteiro e Maria de Nazaré, João Batista, eles formavam um núcleo central. Teriam vindo de sírios, já redimidos, porque, segundo Regina, o Evangelho de Maria, de Jorge Damas Martins, eles já estavam em sírios e faziam parte de uma legião que se rebelou contra Deus. Aí foram banidos para a capela, se regeneraram, voltaram para sírios. Outros ficaram em capela. E outras legiões, em torno de 25 bilhões de espíritos, foram banidos de capela para outros orbes e caíram também na terra. Quem? Nós. Nós somos o sumo, o resumo disso tudo aí. Se a gente não veio pessoalmente de capela, a gente passou raspando e veio de algum outro lugar e se juntou aqui na terra junto com os que vieram de lá para que a gente pudesse evoluir. Porque que a gente está no limiar da fase de regeneração do planeta, que leva em média 7.000 anos nesses períodos. Se a gente tiver a felicidade, quem tem hoje 5 anos, 10 anos de idade, vai encontrar esse 2057, tanto falado por Chico Xavier. Eu estaria lá com 102, 103 anos, talvez com a bengala, porque está ruim, mas está bom, mas eu quero estar nessa mudança. Mas dizem que é 2057. Aí eu não sei se eu vou estar enxergando, não sei que eu vou estar chamando o seu João Maceió de você, eu não sei. Enfim, então, esse relato coube a José fazer esse papel. E por que a gente deu essa volta toda e o tempo está passando contra mim e eu não estou falando mais de José? Porque ele deixou muito pouco para se falar dele. Quando a gente fala assim, nos termos, são os subjetivos, renúncia, abnegação, sublimação, são coisas que quando nós conseguimos, principalmente com relação aos vícios, nós nos sentimos mais próximos de Deus. Nós nos sentimos mais agraciados e um pouco mais cúmplices, mais no bem, com o nosso irmão protetor espiritual. Não sei nem de que lado ele está hoje. Não tenho hora de ver, não tenho ouvido de ouvir. Então, a gente se sente assim. E José fez isso porque ele já veio numa missão.
Ele veio cumprir essa missão, justamente integrando essa família de Jesus. Nesse sentido, de Mateus, capítulo 1, versículo 20, a Mateus, versículo 24, 24, ele obedeceu o script do início ao fim, cumpriu o papel dele de dar dignidade, e se hoje nós chamamos de Sacra Família, naquela época era uma família comum, porque ninguém sabia, na infância de Jesus, embora com 12 anos ele assombrasse os doutores, os escribas e os sacerdotes no templo, não se sabia a que Jesus veio, porque o sacerdócio e as profecias só começariam a partir dos 30 anos, porque Jesus tinha que obedecer às leis judaicas. E ele afirma, inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele não veio contrariar a lei, ele não veio se opor à lei, ele veio cumprir, ele veio dar seguimento àquilo que o Senhor nos determinou. E o exemplo maior é quando lá em Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13, provocado por um discípulo que teria se queixado e que não sabia rezar, ele disse, vamos fazer então a oração que o Pai nos ensinou. O Pai Nosso não é de Jesus. O Pai Nosso é do Pai. Jesus só trouxe o recado. Então, um outro exemplo de sublimação. Mas aprendeu isso com quem? Com o pai José. Então, do que se sabe de Jesus até os 12 anos e tem o hiato até os 30. Os que disseram, eu tenho um livro em casa que eu acho que eu já comentei aqui. Diz o seguinte, Jesus viveu na Índia. Gente, ele está dentro do plástico, porque primeiro que não dá nem tempo de parar para ler, porque eu tenho que estudar, eu tenho trabalho para apresentar. Então, com isso, não dá tempo de ler, mas eu estou deixando de lado, porque quem é aquele cara, pode ser mais famosíssimo, celebridade, influencer, pode ser o que for, mas quem é ele para dizer Jesus viveu na Índia? Se a doutrina espírita não fala. Sim, é uma hipótese. Então, você tem, por exemplo, um teorema, quando você, por exemplo, do Rio a São Paulo são 480 quilômetros, em média. Isso é um teorema, porque pode provar. Agora, quando eu digo assim, do Rio de Janeiro até São Paulo é muito longe, isso é uma teoria, porque eu não tenho dados científicos comprovando essa exata distância. Essa é a diferença. Por isso que Pitágoras, quando veio lá atrás, com o seu teorema, que é respeitado e utilizado até hoje, porque pode provar. Né? Então, a gente ficou assim, deixou esse livro lá de lado. Mas voltando lá a José, viúvo, tinha já 4 filhos, então aqui, Tiago, José, Simão e Judas. Mas não estranhe, não é o mesmo, porque a quantidade de nomes era muito limitada para colocar. Então, um monte de gente repete. Então, tem Zacarias, Jeremias, Neemias, Malaquias, tem um monte. E as pessoas talvez não tenham o hábito de ler a Bíblia, porque, pô, esse cara estava aqui, está aqui de novo, como é que pode isso? São personagens diferentes, espíritos diferentes. Mas o vernáculo da época, ou seja, a quantidade de palavras e nomes próprios, substantivo e adjetivo, não permitia que houvesse tanta variação como tem hoje. Um artilheiro do Fluminense, a semana passada, fez um gol e deu a vitória sobre o Internacional. O nome do jogador, John Kennedy. Então, é para vocês terem uma ideia de como é que funciona. Então, naquilo que se considera como última contribuição de José na vida de Jesus foi exatamente quando o levou ao templo, quando ele tinha 12 anos. E há aquele episódio que era assim, os varões iam à frente, os maridos, as mulheres vinham depois, e as crianças vinham depois. Chegados em casa, José perguntou, Maria, que é de Jesus? E Maria perguntou, José, que é de Jesus? E ninguém sabia. Jesus, então, foi encontrado no templo 3 dias depois do evento em que lá estiveram. Então, se tivesse catecismo naquela época, José fazia Jesus ir até lá. Nas festas das Páscoas, da Páscoa, nas festas, José levava Jesus até lá. Para circuncisão, para consagração no templo, tudo, José cumpriu o ritual, o que o pai tem que fazer com os filhos. Então, hoje a coisa fica mais difícil,
A gente chega no shopping, tem pai, mãe, 2 ou 3 filhos na praça de alimentação, em volta da mesa lá, normalmente das marcas famosas de restaurantes, bares e lanchonetes, todos sentados à volta da mesa, um na frente do outro e cada um no seu celular. Para que foi no shopping? Né? É desse jeito. Então, infelizmente, é isso que a gente está vendo hoje. A contestação, a arrogância, e tem filho que ainda fala nas discussões, eu não pedi para nascer, esse não sabe nada de doutrina espírita, porque para chegar aqui até onde nós chegamos, pedimos muito, porque como a ONU fez o estudo entre agosto e dezembro do ano passado, a Terra chegou a 8 bilhões de espíritos encarnados, o seu João Maciel até tocou sábado nisso, né? Tem o dobro lá fora esperando a vez, tem 16, 18 bilhões, mas esse lá fora, não é lá fora da Terra não, estão aqui. Ó. Como a gente sempre diz lá na BBM, numa casa de Deus não existe cadeira vazia, tem espíritos aqui. Então, funciona desse jeito. Os que a gente traz de casa quando chega aqui, os que a gente leva para casa, consolados pelos bons eflúvios, veio aurir essa energia maravilhosa dessa casa santa, depois do passe da água fluidificada, quantos pegam o caminho do bem, acreditando que a gente está fazendo bem também? Eu estou falando baixo, que pode ser que um deles escute. Mas nessas circunstâncias, nós vivemos essa situação. Então, quando nós nos propomos a vir à casa santa, nós saímos de casa e abdicamos, nós renunciamos, nós sublimamos outros prazeres, outros afazeres, outras atitudes, atividades, outras ações, nós estamos abrindo mão daquilo que nem é nosso, porque se nós somos de Deus, o nosso tempo também é. E nisso tudo tem o pai, tem a mãe representado aí por cada um de vocês, tem as mães que são pais lá na frente, no final do trabalho a gente vai falar que o tempo está contra mim. Enfim, presume-se então que o retorno de José, o sublime carpinteiro de Nazaré, teria retornado à pátria espiritual nesse período, entre os 12 e os 30 anos de Jesus. Porque, de outra forma, lá na crucificação, segundo o relato de João, capítulo 19, versículo 25 a 27, Jesus não teria dito já crucificado, cravado no madeiro infame, não teria dito para Maria, mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Só que o João, naquele momento, representava todos nós, que ainda não estávamos encarnados, talvez, naquela época. Eu não posso garantir que eu não estava lá. Eu não posso garantir que eu não taquei pedra, que eu não apupei, que eu não vaiei, que eu não joguei pedra em Jesus. Eu não posso garantir. Eu não sei quem eu era para trás, graças a Deus. Que se eu estou reencarnado, e pela questão 67 do Livro dos Espíritos, a reencarnação e expiação, boa coisa eu não fui. Se fosse boa coisa, o seu João Maciel estava falando assim, Carlito, é tua vez de falar. João Maciel, meu querido irmão, com eco, com direito a eco. Mas não é assim que funciona. Agora a gente vai dar um corte nisso tudo de José, para falar dos Josés do Brasil. Muito bem. Crianças e adolescentes aptas para adoção nos dias de hoje, segundo a lei, segundo as varas de órfãos e sucessões, segundo as varas de família, em torno de 5.000 crianças. Algumas já estão nos abrigos, com 10 anos, 12 anos, 15, 18, aí os homens vão para o serviço militar obrigatório, que são prioridade para as Forças Armadas, para ver se dá um sentido de civilidade, de civismo para esses homens, que serão os cidadãos de amanhã, os Josés chefes de família de amanhã. Pretendentes cadastrados, mais ou menos 45.000 na fila de adoção. E aí vem a diferença. Eles querem até 2 anos, sempre branco, olho azul, sem doença, sem comorbidade. Tem os bons exemplos? Tem, mas a grande maioria fica lá. Então as barreiras são a cor, a idade maior que 5 anos e as doenças. Mas aí veio a lei 10.447 de 2002, que instituiu o Dia Nacional da Adoção. Hoje tem dia de adoção de pet. Tem gente adotando cachorro de rua, mas não adota uma criança. Eu mesmo não tive filhos biológicos.
afetivo, eu tenho filhos até mais velhos que eu, que a gente tem que cuidar. Se a gente tem a ideia, a ousadia de dizer que veio à Terra para servir, essa é uma das formas. Então, não sou perfeito, sou pecador, tenho um monte de vício que eu não consegui me livrar. Alguns eu já deixei. Eu não bebo bebida alcoólica e eu não fumo, porque no passado foi a minha ruína. Inclusive, tem uma personagem que está nessa sala aqui, que com a mediunidade dela, perguntou um dia para mim assim, Carlito, você fuma? Falei, já fumei numa outra vida. Aí contei a minha história. Mas ela sentiu, há pouco tempo, o efeito do cigarro, do fumo que eu usei em outras vidas. Isso é mediunidade. Eu não vou falar que é a dona Marlene, que ela vai achar que é mentira, entendeu? Essa irmã aí não é mole, não. E aí, nós temos hoje na Câmara o projeto de lei 3.537 de 2021, que ao invés de ter o Dia Nacional da Adoção, já está instituindo a Semana Nacional de Adoção. Ou seja, da mesma forma que a natureza não dá saltos, os modos e costumes também não dão. Como para quem estuda sociologia, psicologia, tem os folcos e mores, e a gente fala mesmo modos e costumes, é o nosso português, é o nosso vernáculo. E aí, agora eu vou passar uns números para vocês. Lares liderados por mulheres. Esse levantamento foi feito pelo IBRE, Instituto Brasileiro de Economia, que é vinculado à Fundação Getúlio Vargas. 50,9%, ou seja, mais da metade dos lares brasileiros é conduzido, dirigido e sustentado por mulheres. Um outro número. Desde 2015, o Supremo Tribunal Federal permite que casais do mesmo sexo adotem crianças. Abençoados LGBTQIAP+. Porque de lá para cá houve um crescimento de 113% em adoções de crianças, inclusive com mais de 8 anos. Eles adotam se esse tiver 2, 3 irmãos, me dá o pacote todo, eles adotam. Tanto mulher com mulher, quanto homem com homem, porque são pessoas que quando se declaram, são pessoas que têm uma certa estabilidade na vida financeira que permite fazer isso. E essa estabilidade financeira se consegue através do estudo, da cultura. Então, são pessoas altamente cultas que precisam trazer cultura e educação, mas educação não só de ensinar as boas regras de conduta, mas também a instrução, para que esse país comece a mudar. Então, quando a gente consegue um avanço desse, se tivesse na igreja evangélica, eu fosse pastor, eu diria, glória a Deus, irmãos, por que está acontecendo isso? Graças a eles está havendo esse incremento. Para vocês terem uma ideia, para concluir aqui, senão o seu João Maceió vai puxar a minha orelha, mais ou menos 7.200 crianças foram registradas sem o nome do pai no estado do Rio de Janeiro, apenas nos 6 primeiros meses de 2023. Sabe onde eu vi isso? Hoje de manhã cedinho no jornal O Globo, que eu costumo dar uma passada no Globo, no JB, Valor Econômico, Folha de São Paulo. Eu dou sempre uma olhada por volta de 5h30, 6 horas da manhã, para poder começar o dia tendo alguma coisa mais nova. Essa informação veio hoje, por isso que eu anotei nessa folha e trouxe junto. Até ontem não tinha no estudo. Veio hoje. A Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Rio de Janeiro, que são os titulares dos cartórios do registro de pessoas civis, é aquele cartório que tem ali do lado do Nossa Senhora do Rosário, ele mudou para ali agora. De janeiro a junho de 2021, foram 6.674 crianças sem o nome do pai. Olha a evolução. De janeiro a junho de 2022, no ano passado, foram 6.900. Notaram que aumentou? De janeiro a junho de 2023, então, chegamos a esse número de 7.200 crianças sem o nome do pai, só tem o nome da mãe, que vai bater, vai ao encontro, não de encontro é contra, ao encontro é a favor, vai ao encontro do estudo do IBRE, em que mais de 50% dos lares brasileiros são conduzidos pelas mulheres, financiados e dirigidos. Isso porque ainda não dá para se socorrer dos dados do IBGE do último censo, porque ainda não completou.
Eu servi a essa casa IBGE por 39 anos. Então, eu participei, inclusive, do vídeo da gravação do Censo 80, do Censo 90, Censo 2000. Aí, o 90 já não foi, porque o Fernando Collor, não sei o que ele arrumou, só saiu em 91, e agora a gente está terminando 2023 e não tem número definitivo do censo. Mas são as agruras, são as dores, as angústias, as vicissitudes que temos que passar, porque se o Brasil é coração do mundo, pátria do Evangelho, como bem dito por Humberto de Campos, esse filho de Leto que veio do Maranhão até o Rio de Janeiro, na condição de jornalista, e depois na espiritualidade, na parceria com Chico Xavier, nos trouxe também a Boa Nova. Lá no capítulo 3º desse livro Boa Nova, fala da história de José. Porque muito bem pouco, e muito bem pouco eu falei, porque muito bem pouco tem sobre ele. Mas ficou uma coisa. O tema de hoje é José, um exemplo de pai. Que esse exemplo de José fique em nosso pensamento e em nossos corações. Que todos nós saiamos dessa casa hoje mais convencidos, mais aferrados à ideia da boa condução dos menores que estão à nossa volta, sendo consanguíneos por afinidade ou não. Que nós possamos ser exemplo. Que cada um de nós, homens e mulheres, encarnados e desencarnados neste salão, nesse momento, estejamos imbuídos da necessidade de bem conduzir os pequenos. Porque se José teve que sublimar, teve que renunciar, teve que abrir mão de tanta coisa, inclusive da própria figura dele, que não tem registro na história. Para vocês terem uma ideia, na Bíblia parece que tem 5 registros de sonhos. 4 sonhos são de José. E foi quando ele veio, teve o sonho da informação de que Jesus estava chegando, quando ele queria desistir de Maria, e Maria seria lapidada, porque onde se admitir uma mulher sem um varão na família, sem um líder, está grávida? Seria lapidada, e aí veio de novo Gabriel, o anjo fofoqueiro. Veio de novo a José em sonho, José, ó, não renuncia, porque vai dar ruim para ela vai ser lapidada. E com isso, José então voltou atrás. Aí depois veio o sonho para fugir para o Egito, porque Herodes mandaria decapitar todas aquelas crianças com até 2 anos de idade, com a ideia de que os reis magos passaram para ele, né, Baltazar, Melquior e Gaspar, de que o Filho de Deus já havia chegado, como anunciado por Isaías 600 anos antes. E aí José fugiu para o Egito. Herodes desencarnou, Herodes pai, que depois veio Herodes Arquelau, veio Herodes Antipas, e aí veio por fim o Filipe, que eram os 3 filhos que Herodes deixou. E aí o anjo de novo foi ao Egito, avisou José, pode voltar para Israel, porque o perigo daqueles que queriam a morte do menino Deus cessou. E ele então pôde voltar. Então são os 4 sonhos que ele teve. Mais do que isso a gente não tem de José. Então que nós consigamos ser os Josés do Brasil de hoje, que no anonimato, na doação, se a mão esquerda vê o que fez, o que doou a mão direita, sejamos aqueles que vai pegar pela mão, tanto faz uma ou outra, os menores para conduzir a bem-aventurança de transformar uma criança num cidadão de bem. Que não seja só na doutrina espírita, em qualquer lugar, porque a gente é espírito, espírita 24 horas e algumas extras por dia. Mas tem atividades que nos afastam da palavra de Deus, nos afastam da casa de Deus. Mesmo nesses momentos, quando tivermos uma criança na rua, se puder dar comida, não dê dinheiro, porque aquilo é a possibilidade do crack. Uma pedrinha custa R$2. E uma colher para poder esquentar com isqueiro, eles conseguem rápida e facilmente. Se eles não tiverem a própria, alguém empresta. E o crack vicia na primeira. Ele vai aquecer aquela pedrinha, vai aspirar aquela fumaça e acabou. Então, que consigamos ser os Josés que o mundo precisa, para que ao final, quando Jesus, como Jesus disse a cada um segundo sua obra, vão nos perguntar no juízo final, que contas tens para dar? Então que a gente possa dar conta, de fato,
dessa possibilidade de ter ajudado. Não precisa quantidade, não precisa 50. Ah, eu fui no asilo e levei 50 cobertores. O do asilo está preso. O do abrigo está preso. O que está lá na vara da infância e da juventude, aqueles que o ECA protege, estão lá, eles estão presos, agregados a alguma coisa. É o da rua, é o da sarjeta que precisa, que às vezes tem família. E é utilizado para angariar simpatia, para que o adulto esperto fique lá escondido no outro canto, enquanto eles pedem dinheiro no sinal. E a gente, comovido com aquilo, vai dando. Alimenta a máquina. Mas o importante, a nossa consciência. O que vai fazer aquele com a esmola, entre aspas, que nós demos, é dele para lá. Nós nos condoemos com a situação e ajudamos na medida do possível. E como dizia Jesus, os ricos chegavam lá no gasofilácio, né, que era aquela arca enorme com buraco, e botavam dinheiro, muito, ainda fazia questão, olha, está aqui. Em outras denominações religiosas, quem é que pode dar um cheque de 10 mil reais? Eu falei, uma salva de palma para ele. Aí ele é ovacionado, vai lá no palco, do lado lá de quem promoveu, né, e vai descendo os valores, e os mais humildes nem se identificam, vão escondidos. E aquela senhora, aquela viúva, foi lá e botou o que ela tinha nas mãos, aquelas 3 moedas. Ela deu tudo o que tinha em favor de uma causa nobre. Por isso chamou mais a atenção de Jesus. Então, nessas circunstâncias, agradecendo do coração por essa oportunidade de trabalho junto a vocês, da gente trocar ideias sobre as informações e de tudo que foi coligido nesse apontamento, eu juro, está diminuindo, ó, são 8 folhas, eram 15, 20, olha o anjo aqui, ó, o anjo puxador de orelha aqui. Então, com isso, a gente agradece, renova, fala de novo do abraço da BBM, a nossa querida presidente está aqui, graças a Deus, que é um pai em forma de mulher. Olha a quantidade de filhos que chega. Dona Marlene, Dona Marlene. Calma, meu filho, isso passa. E não é a Mãe Santíssima ainda, hein? Mas está a caminho, está a caminho. Então, nessas circunstâncias, a gente agradece. Renova o abraço fraterno. Espera de coração que, havendo uma oportunidade na agenda de vocês, de nova oportunidade de trabalho, a gente vai estar de pé e à ordem, à disposição para ajudar no que puder, contribuir com o que puder. E que sejamos, principalmente com a inspiração do dia de hoje, o José que Deus espera de nós. Muito obrigado e que Deus os abençoe. Nós agradecemos ao nosso querido Carlito, que ele continue lutando e trabalhando para dar esse exemplo e dar esse recado, tá bom? E eu vou torcer nas minhas orações para a quantidade de papel diminuir. Tá? Eu vou rezar, a minha reza ainda não foi forte, tá entendendo? Mas vai ser, tá bom? Nós agradecemos a Deus de todo o coração, estamos chegando ao término da primeira parte do nosso estudo, e nós vamos fazer a oração encerrando a primeira parte, e pedimos encarecidamente que aqueles que tomaram o passe retornem ao salão, que a reunião só termina quando a gente termina de aplicar o passe, é que a gente termina a reunião, aí a gente faz a prece final. E é interessante que a pessoa não se apresse a sair antes de terminar com a prece final, porque nós estamos aqui numa casa de oração e a gente não deve colocar em segundo plano, a gente deve colocar em primeiro lugar. Se a gente sair daqui na carreira, é que a gente tem alguma coisa colocada em primeiro lugar. E quando a gente sai na carreira, é que durante o tempo que a gente estava aqui, não estava dando atenção. Estava preocupado que a reunião terminasse. Graças a Deus o relógio agora é lá atrás, não está aqui na frente, né? Mas às vezes a pessoa está aqui, mas não está. Está preocupado, agora a gente tem o celular, está preocupado olhando para o celular para ver se a reunião vai terminar, para a gente sair na carreira. Ultimamente, eu tenho tocado num ponto muito importante. Colocai em primeiro lugar as coisas de Deus. O nosso particular
deixe para depois. Se você vem à casa de oração preocupado com seus afazeres, não venha. Fique em casa tratando dos seus afazeres e depois, quando você tiver tempo, você venha. Porque a casa de oração é para a gente estar aqui, com todo amor, com todo o coração, com todo o nosso sentimento. Sem pressa nenhuma. Sempre com alegria, com convicção, com amor, sem correria, tá bom? Deixa esse apelo a vocês, tá bom? De todo o coração, de toda a nossa alma. Hoje nós estamos no dia 13 de agosto, dia-se que eu comemoro, que eu sempre cobrei, que no dia das mães se fazia uma festa aqui na casa, né? No dia dos pais tinha só o assim seja e até logo, né? Eu ficava muito feliz. Hoje é o dia dos pais, um abraço, um beijo para cada um. Todo mundo ia embora, não olhava nem para trás, né? Aí eu disse, eu acho que nós não temos privilégio nenhum. Eu sou um pouco cobrador, né? Aí eu disse, não, eu vou fazer um apelo em minhas orações para que tudo seja feito, né? E aí, na final da segunda prece, o Senhor convida todos para uma confraternização. Viu como é interessante? Viu como é que a coisa mudou? A oração tem força, hein? Está entendendo? Lá embaixo, pelo Dia dos Pais, tá bom? Você está convidado, tá? Mas eu não sou pai. Então, não tem... De qualquer jeito é. De qualquer jeito é. Nós vamos encerrar a primeira parte, né? Já hoje de manhãzinha eu orei para que houvesse essa alegria, né? Estava orando em casa, com todo carinho, com todo amor. A coisa mais linda do mundo é a gente viver bem, alegre e com tempo. Do jeito que eu não quero que você esqueça disso. Nada de correria na vida da gente. Nada de correria. Principalmente para botar as coisas de Deus em primeiro lugar. Foi a primeira lição que eu recebi do Espiritismo. Uma dona disse, meu filho, você tem muito para dar, mas coloque em primeiro lugar as coisas de Deus. Isso aconteceu em 1960. E eu sempre gostei de colocar em primeiro lugar as coisas de Deus. E aqui eu estou deixando esse convite. Nada de correria. Às vezes nem fez a prece final, a pessoa já está passando no portão. Porque eu tenho um compromisso. Compromisso maior da nossa vida é nós estávamos com o coração aberto para Deus aqui. Porque quando nós estamos bem, nós contagiamos os outros com a nossa beleza. Vamos orar e agradecer a primeira parte, que as bênçãos de Deus ilumine nossos caminhos, que esse dia abençoado seja iluminado para todos os pais da humanidade. Jesus, abençoa essa hora na vida de cada um de nós. Estamos assim muito felizes. E nesse instante pedimos ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao seu representante aqui na nossa casa, Frei Fabiano e outros, para dar permissão de encerrar a primeira parte do nosso estudo, na doce e santa paz. Que assim seja. Agora nós estamos com o trabalho do passe, tá?